Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Vamos iniciar então a nossa segunda aula síncrona da disciplina de alfabetização e letramento. Hoje, dia 13 de abril, às 20 horas e 40 minutos, aqui no nosso no nosso site, né, das conferências web, RNP, Sala da Prof. Vanessa Mariani. Pessoal, então eu já gostaria de primeira mão, né, pedir desculpas. Na semana passada nós tínhamos essa aula agendada na noite da semana passada, nesse mesmo horário, mas por um problema de temporal aqui na minha cidade de Santiago, eu fiquei sem internet a partir das 8h30, bem no momento em que eu terminei a aula da disciplina anterior, que era PI3, né? E ela só retornou por volta das 9h30 da noite. Então, tinha se passado muito tempo. Eu comuniquei à nossa coordenadora e remarquei a aula para hoje de noite, tá? Mas mesmo assim, eu estou gravando e vou disponibilizar a aula lá no Moodle para que todos vocês consigam, então, compreender, entender e esclarecer suas dúvidas. Vamos lá, então. Essa nossa aula, ela vai falar sobre o conhecimento trabalhado na nossa unidade de estudos 2, né? Lembrando que a nossa primeira aula ao vivo, a nossa primeira aula síncrona, ela explorou a questão do conhecimento sobre a alfabetização, sobre o processo de alfabetização, né? De aquisição da leitura e da escrita, né? Da decodificação de códigos, a partir de diferentes métodos, sejam eles sintéticos ou analíticos, né? E no final da nossa aula passada, nós focamos que, como sugestão e como alinhamento metodológico com a própria metodologia, né, e a própria bibliografia expressa nos nossos documentos oficiais, no PPC do curso, né, há um direcionamento para que vocês trabalhem com metodologias que sigam as concepções cognitivistas, as teorias da aprendizagem cognitivistas, né? Baseada então em Piaget, em Vygotsky, né? Também nas questões de David Ausubel, para que vocês então sigam os processos mais analíticos, dialógico, construtivos dentro desse processo de aquisição da alfabetização. E hoje, então, na unidade 2, nós vamos estar falando sobre o que é letramento, né? Como que funciona o processo de letramento. Se a alfabetização ela trabalha com a decodificação de códigos, né, com a aquisição da linguagem oral e escrita, o letramento ele se apropria dessa aquisição da linguagem oral e escrita e ele trabalha com a questão do uso social dessa escrita. Então, lá no nosso Moodle, né, em todo o material que eu disponibilizo para vocês, vocês vão estar percebendo que há, então, um direcionamento bem grande para as obras, cultura e para o estudo das obras de Magda Soares, né? A professora Magda Soares, ela trabalha com esse processo de letramento, né? Trazendo então para vocês essa abordagem. O que é o letramento? É o uso social da escrita. Então, a partir do momento que a pessoa, seja ela criança, ou jovem, ou adulto, começam, né, iniciam nesse processo de aquisição da linguagem oral e escrita, eles precisam estar automaticamente relacionando com o uso social dessa linguagem oral e escrita. O que seria esse uso social? Para que a gente aprende a ler e escrever? Só para a gente saber ou para a gente ter um uso na nossa vida cotidiana? Esse uso da leitura e da escrita na vida cotidiana é o uso social, né? Então, para mim ir no banco sacar o dinheiro, eu tenho que saber qual é o banco, eu tenho que saber códigos de letras, números, eu tenho que ler o meu extrato, eu tenho que ler a tela para mim ir me direcionando ao que é o saque, o que é o extrato, o que é o empréstimo, né, no caixa eletrônico. Então, isso é o uso social da leitura e da escrita. Quando eu vou ao mercado, eu consigo ler os preços, né? Eu consigo ler os rótulos dos alimentos, eu consigo ler os cartazes promocionais, né? Então, eu faço um uso social, eu utilizo a leitura e a escrita para poder agir socialmente.
Por muito tempo, e dentro das concepções de educação tradicional, que é aquelas que a gente vem, né, criticando ao longo dessa disciplina e tentando superar através de propostas, né, mais sociais, mais inclusivas, mais emancipatórias, a gente tinha o processo de alfabetização através da utilização de pseudotextos. O que eram pseudotextos? Eram textos acartilhados, porque, né, antigamente se usavam muito cartilhas didáticas, e daí não são livros didáticos como nós temos hoje, mas sim cartilhas didáticas, aonde então os estudantes uh, eram alfabetizados silabicamente, né, através daquele processo bem silábico do Babé Bobu, do Dadé Dodu, do Vavé Vovu, e daí eles tinham então textos acartilhados ou pseudotextos, que não tinham uma função social, que não tinham um uso social, que eram textos criados para trabalhar as famílias silábicas então envolvidas naquela ordem em que as sílabas eram trabalhadas. Por exemplo, para se trabalhar a sílaba do vá, vé, vi, vó, vu, né? Vão, inclusive, que naquele contexto era utilizado, tinham textos como a uva de Ivo, né? Vocês devem, não sei se vocês chegaram a participar desse processo de alfabetização, ouviram livros, já manusearam livros dessa época, mas, por exemplo, textos como assim: Ivo viu a uva é de Ivo, Ivo gosta de uva. Então, isso era um texto, né? Na nossa concepção agora é um pseudotexto, porque ele não pode ser um texto, ele não traz uma mensagem, ele traz frases soltas e desconectas, que era usado, então, para que a criança conseguisse identificar o uso das sílabas em palavras, né? Isso não é letramento. Isso é um processo de alfabetização, que explora as questões fonéticas, né, e que não é, digamos, aconselhável, né, no contexto de hoje, porque ele também não trabalha mensagens, uso social, contexto, interpretação, né? Então, hoje, se a gente fosse trabalhar com o processo de alfabetização, explorando questões, explorando palavras, até mesmo para solucionar, por exemplo, dificuldades ortográficas, que sempre há uma troca, né, pela questão sonora do V e do F, nós estaríamos usando textos realmente potencializadores que aonde a gente pudesse verificar o uso dessas palavras, né, palavras com V e com F, mas que elas estivessem dentro de um contexto, dentro de um sentido maior, mais amplo, em que as pessoas pudessem então compreender de forma mais significativa, certo? Então, letramento, segundo a nossa autora Magda Soares e segundo então outras autoras que trazem essa abordagem, né? É um termo que vai muito além do simples ato de saber ler e escrever, né? Que é o processo de alfabetização. Ele se refere à capacidade da gente usar tanto o processo de leitura como de escrita para praticar, para participar de práticas sociais. E daí a gente tem inúmeros exemplos pelo mundo, pela vida da gente, né? Por exemplo, no momento em que eu vou pegar um ônibus, eu tenho que saber ler, né, o nome desse ônibus, eu tenho que ver lá na parada do ônibus, eu tenho que saber ler, procurar os horários em que ele cruza, né, sejam agora horários digitais ou horários impressos em cartazes, né, dependendo das localidades onde a gente tem, né, os pontos de ônibus, aonde a criança consiga ver qual é a rota que ela vai percorrer, naquelas em que tem os itinerários e os mapas. Então, é usar realmente a leitura e a escrita para se apropriar e para ser um cidadão do mundo, né, para interagir e ir crescendo na sua concepção de mundo, na sua concepção, para ir, como diria Paulo Freire, se emancipando, se transformando através do processo de leitura e escrita. Magda Soares também destaca que letramento é um estado ou condição de quem não apenas sabe ler ou escrever, mas que cultiva e exerce práticas sociais, né, do uso dessa leitura e da escrita. Então, é uma questão de uso, de exercício, de construção, e esse exercício ele se dá através de uma progressividade, né? Mas como que a gente pode alfabetizar letrando? Lá no nosso material no Moodle, e eu vou tentar parar aqui para mim projetar para vocês, compartilhar tela, tela inteira. Aqui. Vocês devem estar visualizando, né, o nosso Moodle.
Na unidade um, então, era o processo de alfabetização, e o 2 se chama essa unidade, alfabetizar letrando, né? Como construir práticas de alfabetizar letrando, tá? E nessa unidade, então, a gente traz um material didático riquíssimo aqui, construído com muito carinho para vocês, que traz, então, essas concepções, partindo, então, dos conceitos de Magda Soares, né? Do Centro de Alfabetização e Letramento que ela coordena, né? Então, a gente faz uma diferenciação conceitual básica sobre o que é alfabetização e o que é letramento, e a gente faz, então, para vocês, né? Eu construí para vocês, então, toda uma proposta de como alfabetizar letrando, partindo de textos significativos, trabalhando a compreensão, a leitura, a aquisição do vocabulário, a criação de frases, a exploração de palavras, sílabas e fonemas. Então, sempre partindo de um contexto maior para um contexto menor, né? Esse é o processo de alfabetização e letramento unido, certo? E depois a gente tem ainda dentro desse material práticas de alfabetização e letramento. Eu trago para vocês no material alguns exemplos que eu mesma construí, né, usando diferentes portadores de texto, né, que são textos, então, significativos, que são dentro, construídos e explorados dentro de um universo social, para que o processo de alfabetização e letramento ocorra alicerçado à prática social, tanto para jovens quanto adultos. Aqui eu pensei num contexto da infância, né? Então, um dos exemplos, por exemplo, o primeiro, né, é utilizando, vamos começar aqui, utilizando aqui o reconhecimento do conteúdo do entorno escolar, né? Então, seria uma visitação, né, ao bairro da escola, ao entorno da escola com os alunos, para que eles conseguissem entender e verificar quais são as sinalizações de trânsito, quais são as sinalizações com nomes de ruas, quais são as sinalizações com fábricas, né, marquises, nomes de lojas que circundam a própria escola. Então, vendo placas, números, letras, né? A partir disso, construir um texto, construir imagens da representação do passeio, com pequenas escritas, com representação de placas e de outros elementos, construir maquetes com os estudantes, representando esse uso social, né? Então, e aqui também trago uma variação, ó. Pode ser no âmbito escolar, pode ser tanto dentro da escola ou fora da escola, explorando cartazes, placas, organização dos ambientes. A segunda proposta, ela traz uma proposta de leitura e de escrita a partir de um cartaz de vacinação, né? Nesse contexto, eu usei uma campanha sobre o sarampo. Agora nós já estamos, né, em nível de Brasil, vacinando novamente contra a gripe H1N1, né, que já não é H1N1 mais, é, né, H1N2, H1N3. Então, podemos explorar esses cartazes digitais mesmos, né? A gente tira um print, a gente imprime, ou a gente usa uma projeção na escola, ou a gente usa o cartaz que está na escola, ou que o PSF nos empresta ou nos dá para a gente fazer uma divulgação, um folder, um card, né, um flyer que o próprio sistema de saúde possa nos oferecer. Né? Analisando, explorando todos os elementos, quais as imagens, que letras, que números, que palavras, que mensagem traduz, que telefones acontecem, tem lá, quais são os símbolos e os signos que estão sendo trabalhados, quais são os sites encaminhados, né? Podemos, quem sabe, encaminhar e ir para o laboratório, procurar outros elementos, construir cartazes a partir desse, sobre as campanhas, então, de vacinação, de saúde, de doenças, né? Dependendo, então, do nível de cada turma. Explorando uma coisa simples, que é um cartaz, né, de vacinação. Outra proposta é a exploração de notícias sobre o ambiente escolar. E eu trouxe para vocês aqui, né, uma notícia que é do ano passado, que falava sobre a restrição, a lei que restringe o uso dos celulares na escola, né, que a gente sabe que impacta diretamente as crianças. Então, a partir da leitura do título, da imagem, da mensagem principal que é passada, todos esses elementos, né? E construindo cartazes, construindo notícias, fazendo enquetes sobre o uso do celular, no quadro mesmo, né, com os alunos. Então, existem grandes variações. O próximo é um convite.
né? E aqui eu trouxe um exemplo de um convite para uma palestra, né, sobre o Novembro Negro, né, nas questões das questões de raça que a gente tem tão presente também dentro do nosso cotidiano, né? Explorando então esses aspectos em relação às crianças. Qual é o evento? Qual a mensagem? Que convites eles costumam receber? Os convites agora são impressos, são online, são enviados pelo WhatsApp. Se eles pudessem fazer um convite, podemos fazer uma amostra sobre a questão, né, do próprio Novembro Negro na nossa escola. Vamos fazer um convite, vamos produzir as obras, o que que nós vamos valorizar, o que que nós vamos destacar. Então, todas essas atividades, elas se voltam para esse uso social, né? Aqui, então, por exemplo, um convite para uma festa junina da escola, né, que sempre a gente tem, ou um aniversário da escola, ou o aniversário da turma, ou o aniversário da prof, né? Outra sugestão, trabalhar com rótulos, né? Com as informações dos rótulos, com a informação nutricional que os rótulos nos trazem, com preços, com a questão dos alimentos, envolvendo, então, sempre, nunca usando a escrita, a leitura e a escrita de uma forma dissociada. Lembrando que nos anos iniciais, né, nós precisamos sempre englobar todas as áreas do conhecimento, né? Faz parte, então, desse processo de alfabetização e de prosseguimento do trabalho da alfabetização nos anos iniciais, de primeiro ao quinto ano, essa abordagem integral ao conhecimento. Então, é muito importante que a gente articule as diferentes áreas do conhecimento. E ainda tem, numa próxima página aqui, um repositório de 3 laboratórios de alfabetização de instituições renomadas, aonde vocês vão poder, então, estar clicando e buscando diretamente atividades e situações de alfabetização e letramento que vão estar colaborando com esse processo de construção da prática de vocês, né? E para finalizar a nossa unidade, eu trago então as referências, certo? Então, esse é o nosso material sobre Alfabetizar Letrando, nosso livro da unidade. Voltando então para a nossa unidade de ensino 2, eu trago logo após esse material riquíssimo que eu elaborei para vocês, 3 vídeos da professora, então, 2 da Magda Soares e um que é o Papo Reto da Alfabetização, que traz, então, né, muitas explicações conceituais e também metodológicas a respeito disso. Um podcast sobre alfabetização e letramento, e aqui ainda trago atividade de estudos, então atividade avaliativa, e eu já recebi algumas perguntas sobre isso, mas vou deixar claro aqui, né, nesse nosso vídeo da nossa aula síncrona, que vocês devem escolher um desses 3 tipos de portadores de texto. O primeiro é uma tirinha, o segundo é um panfleto do supermercado e o terceiro é uma poesia. E vocês vão construir, então, uma atividade, né? Uma proposta de atividade seguindo o nosso template aqui, né? Utilizando, ó, o template está aqui, ó, utilizando então aquele texto, e daí vocês vão só assinalar qual dos 3, vão definir um objetivo para a atividade, bem como eu montei as minhas atividades e disponibilizei para vocês lá no material didático, né? Vocês vão propor uma exploração inicial, questionamentos orais e um registro da utilização desse portador de texto com os estudantes lá do processo de alfabetização de vocês, tá? Vocês não vão precisar aplicar essa atividade. Vocês só precisam realizar essa atividade, certo? E postar aqui, então, como atividade avaliativa da unidade 2, com peso 4. E ainda vocês terão, no final da atividade, no dia 27 de abril, né? Vocês terão, então, das 5 horas da manhã até as 23 horas da noite, eu botei um horário bem extenso, vocês terão uma atividade síncrona para vocês fazerem, então, a partir dos referenciais teóricos de alfabetização e de letramento, que estão disponibilizados nos 2 livros didáticos que eu construí para vocês, vocês vão ter, então, um questionário objetivo com peso, então, 2, com 4 atividades, né? Cada atividade vai valer 0,5, então, para vocês estarem também tendo, além dessa construção metodológica que vocês realizaram na unidade 1, através da proposta, né, de testagem de escrita com as estudantes, e da 2 é planejamento de atividade, vocês terão também um reforço das questões conceituais sobre
alfabetização e letramento, certo? Então, essa é a proposta de vocês em relação ao alfabetizar letrando, certo? Então, essa exposição do Moodle serve também para vocês lembrarem o quanto nós temos materiais ali no Moodle à disposição de vocês, né? E aqui, então, para reforçar, né? Qual a diferença entre alfabetização e letramento? A alfabetização acontece durante o primeiro e segundo ano do fundamental, é um processo de aprendizagem da leitura e da escrita de forma sistemática, formal, focado na aquisição, então, das técnicas de decodificação de símbolos gráficos e sonoros, né? É uma forma mais simples do cotidiano e tem um conhecimento finito. Já o letramento é um uso social dessas habilidades, né? De leitura e escrita. Vai além da alfabetização, pois implica na compreensão e no uso competente dessa leitura escrita. Envolve habilidades de interpretação, compreensão, produção de texto, desenvolve a capacidade de analisar, criticar, produzir, e é um conhecimento que constrói-se permanentemente. Sempre nós estamos, né, nesse processo de letramento. Seja letramento alfabético, né, voltado à alfabetização, seja letramento digital, seja letramento racial, seja letramento de gênero, né? Nessa construção de compreender de uma forma maior tudo o que está acontecendo e usar isso socialmente. Quais as sugestões, então, que eu trago para vocês, né, para alfabetizar letrando? Não foque apenas em cartilhas ou livros didáticos, né? Traga para a sala de aula ou para o momento de estudo materiais que a criança ou que o adulto vê no dia a dia. Listas de compra, nomes de colegas, brinquedos, receitas, medidas, rótulos, mensagens, cartas, bilhetes, WhatsApps, né? Tudo que circunda a nossa vida. Esses são os textos, os gêneros textuais que devem ser utilizados no processo de alfabetização e letramento. Construa, né, na sua sala de aula um ambiente alfabetizador, cheio de possibilidades de escrita e de leitura, né, que as pessoas consigam ver nomes dos objetos, nomes das pessoas, aonde as pessoas consigam localizar e sintam a necessidade cada vez maior de estar utilizando a leitura e da escrita. Utilize práticas de leitura espontânea, né? Deixe ao acesso de crianças e adultos leituras, né? Possibilidades de leituras, possibilidades de escrita, né? Então, disponibilizando para eles caixas com livros, caixas com poesias, livros de poesias, livros que sejam do interesse deles, nos adultos, almanaques, ou um computador à disposição no cantinho da sala de aula para eles fazerem pesquisas, né? Quando a gente está trabalhando lá na EJA, que a gente tem tempos de aprendizagem diferente, mas para que essa pessoa que está nesse processo de alfabetização e letramento consiga usar da sua autonomia também para crescer e construir as suas práticas, né? Isso é muito importante, que ele não se sinta dependente somente das propostas do professor. E uma das sugestões muito importantes que a gente tem numa prática muito grande aqui, junto à nossa região, é a leitura de leito, né? É uma leitura para a pessoa se deleitar, né? Para que a pessoa sinta prazer em ler. A pessoa tem que ler aquilo que gosta. Para alguns, a poesia é o que encanta. Para outros, são as histórias em quadrinhos. Para outras, são os jornais, as notícias de jornal. Então, usar uma leitura para que a pessoa goste, se aproprie, cada vez mais ganhe vocabulário e compreenda a estrutura daquele texto que ela gosta de ler. Certo? Então, essa é mais uma dica. E aqui, então, estão as referências da professora Magda Soares e de outras obras que vão estar, então, explorando esse processo de alfabetização e letramento unidos, alicerçados, né, nesse pilar, que é um pilar construtivista, que é um pilar emancipatório, que vai muito ao encontro, né, das propostas, inclusive, de Vygotsky, né, que traz, então, essa questão de aprendizagem não só individual, mas uma aprendizagem coletiva, uma aprendizagem que proporcione, então, a interação das pessoas, a interação com o conhecimento, e que as pessoas consigam se apropriar disso e usar socialmente e evoluir
né, enquanto cidadão, no uso social dessa escrita, enquanto cidadão que possui direitos e deveres, e que esse processo alfabetizatório vai estar, então, possibilitando esse crescimento. Lembrando a todos que a nossa unidade 2 termina agora, no finalzinho de abril, né? Então, ainda nós temos alguns dias para finalizar as atividades da unidade 1, da unidade 2 e também a atividade avaliativa que vai estar à disposição de vocês no dia 27, durante todo o dia, tá bom? Qualquer dificuldade que vocês tenham, qualquer limitação, por favor, então, entre em contato comigo pelo nosso fórum de dúvidas, lá do nosso Moodle, ou através do nosso chat ali, do nosso próprio Moodle, né? Chamando a Prof. Vanessa ali e expondo a sua dúvida ou a sua dificuldade, que eu terei o maior prazer, então, de estar ajudando vocês a se encontrarem dentro da nossa disciplina de letramento, certo? Agradeço, então, a presença de vocês na nossa aula síncrona e me coloco à disposição, então, agora para as dúvidas.